Tá, então vamos para o segundo exercício da seção 1 do capítulo 1, que diz o seguinte: se eu tenho dois números naturais, m e n, tais que o n é maior do que o m, ele pede para você provar que existem duas possibilidades. Ou o n vai ser múltiplo de m, ou existem dois números naturais q e r, tais que o n pode ser escrito como o produto do m pelo q, somado com o r, onde esse r é menor do que o m. E ele pede para você provar também que o q e o r são os únicos com essa propriedade. Tá? Então, antes da gente ir para a demonstração formal propriamente, eu sugiro a vocês que a gente faça um rascunho, tentando interpretar o que é que esse problema está pedindo. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você se lembre é de algo que você aprendeu lá no ensino fundamental, que é o algoritmo de Euclides para a divisão inteira. Então, se eu quero fazer a divisão de 9 por 2, por exemplo, isso aqui vai dar 4, que é o maior inteiro que você consegue multiplicar o 2 de forma que não ultrapasse o 9. 4 vezes 2 dá 8. Isso aqui, portanto, vai me gerar um resto igual a 1. E você vê lá também que esse 9 aqui, que é o dividendo, ele pode ser escrito como um produto do divisor pelo quociente, somado com o resto. E aqui você vê que se você fizer essa conta aqui, você vai obter exatamente o 9. E isso aqui pode ser generalizado. Então, se eu tiver um dividendo n e um divisor m, isso aqui vai me gerar um quociente q e um resto r, de forma que o dividendo é igual ao produto do quociente pelo divisor, somado com o resto. E você vê também que esse resto aqui, ele tem que ser menor que o divisor. Afinal de contas, se ele fosse no mínimo igual ao divisor, você poderia continuar com o processo de divisão. Bom, mas veja que isso aqui é exatamente o que ele está pedindo para eu provar aqui no exercício. Na verdade, você vê também que ele pede para provar que o n é múltiplo de m, mas esse é o caso em que o resto é zero, né? Você vê aqui na minha igualdade que se esse resto for igual a zero, eu vou ter justamente que o n é um múltiplo de m. Então, em outras palavras, o que esse exercício está pedindo para você provar é a divisão euclidiana. Ou seja, se eu tenho dois números naturais, n e m, tais que o n é maior do que o m, quando eu faço a divisão entre eles, existem duas possibilidades. Ou essa divisão vai ser exata, que é o caso em que o resto é zero, ou essa divisão vai me gerar um resto diferente de zero. Tá? Então, é isso que o exercício está pedindo para a gente provar. Tá? Então, agora a gente vai para a demonstração. Tá, então veja que a respeito desse Q e desse R aqui, ele está pedindo para provar tanto a existência quanto a unicidade. Então vão ser duas coisas que a gente vai ter que provar aqui no exercício. Vão ser duas demonstrações que a gente vai ter que fazer. E a gente vai começar pela existência. Então vamos lá. Eu vou começar definindo esse conjunto X aqui. E aí de cara, você pode se questionar de onde é que surgiu esse conjunto X, né? Pô, o cara definiu esse conjunto X aí do nada. Então vamos aqui no rascunho para a gente tentar entender qual que é a motivação por trás de definir o conjunto X daquela forma. Bom, você vê que ele está pedindo aqui para provar que o n é múltiplo de m. Então ele quer que você mostre que o n pode ser escrito nesse formato aqui, onde o q é um número natural. Então, se eu estou querendo mostrar que o n é um múltiplo de m, estrategicamente, eu vou definir um conjunto X formado por múltiplos de m. Então, meu conjunto X vai ter essa cara aqui. Você vê que à medida que eu faço o X variar no conjunto dos naturais, eu vou obter exatamente os múltiplos de m. Então, é daqui que surge a motivação de você definir os elementos do conjunto X como sendo múltiplos de m. Porque, no fim das contas, eu estou querendo mostrar que o n é um múltiplo de m. E eu vou colocar uma condição a mais para um elemento pertencer a esse conjunto X. Além de ser um múltiplo de m,
esse elemento precisa ser maior do que n. Tá, então vamos tentar entender qual que é a motivação por trás de você impor essa condição aqui no conjunto X. No fim das contas, o que eu vou querer mostrar, tá, e lembrando que isso aqui ainda não é a demonstração formal, eu estou fazendo só um rascunho para você entender qual que é a motivação por trás de definir o conjunto X dessa forma. No fim das contas, o que eu vou querer mostrar é que o QM não pertence ao conjunto X. Porque uma vez que isso acontece, eu tenho que isso aqui não pode acontecer. Por que isso aqui não pode acontecer? Porque se o QM fosse maior do que o N, eu teria então um múltiplo de M que é maior do que N e, portanto, pertence ao conjunto X. Porque os elementos do conjunto X, eles são exatamente os múltiplos de M que são maiores do que N. Só que a gente vai mostrar justamente que o QM não pertence ao conjunto X. Então não pode valer isso aqui. Mas uma vez que não pode valer isso aqui, pela tricotomia dos naturais, como o QM não pode ser maior do que N, então pela tricotomia eu tenho que o QM vai ser menor ou igual do que o N. E aí daqui eu tenho o seguinte, né? Como o QM é menor ou igual que o N, eu tenho que ou N é igual ao QM, ou o N vai ser maior do que o QM. E aí você veja que aqui eu já tenho o N escrito como múltiplo de M, que é aquilo que ele pediu para provar, né? Provar que o N é um múltiplo de M. E de quebra você também tem essa relação aqui. Por quê? Porque pela relação de ordem nos naturais, o que é que significa o N ser maior do que o QM? Significa que o N é igual ao QM mais alguma coisa. Ou seja, existe um R pertencente aos naturais, tal que o N vai ser igual ao QM mais R. Que é exatamente aquilo que ele pede para provar. E aí resta também provar que esse R vai ser menor do que o M, e a gente vai fazer isso lá na demonstração formal. Mas a minha ideia aqui é que você entendesse qual que era a motivação por trás de você definir o conjunto X daquela forma. Tá, então eu espero que você tenha entendido, através do rascunho, qual que é a motivação por trás de você definir o conjunto X dessa forma. Porque muita gente, quando vai estudar análise e olha a solução de um exercício começar dessa forma aqui, né, o cara definindo um conjunto X muito específico, você já começa a pensar, pô, o cara está definindo aí um conjunto do nada, que ele tirou do nada. E não é do nada que surgem esses conjuntos. Aí você define o conjunto de forma precisa para que a demonstração dê certo. Tá, então vamos lá. Seja X esse conjunto dos múltiplos de M que são maiores do que N, que é aquele conjunto que a gente definiu lá no rascunho. Veja que esse conjunto X ele é não vazio. Por quê? Pelo seguinte. A gente sabe que o N mais 1 é maior do que N. Ora, se aqui eu tenho N, aqui eu tenho N, e aqui eu estou tomando uma unidade a mais, então esse cara é maior do que esse. E se eu multiplicar esse cara aqui por M, como M é um número natural e, portanto, é maior ou igual a 1, então esse cara aqui continua maior do que N. Então veja que eu tenho aqui um múltiplo de M que é maior do que N. Então esse cara aqui, ele pertence ao conjunto X, porque ele satisfaz aquelas condições que um elemento precisa cumprir para pertencer ao conjunto X. Ele é múltiplo de M e ele é maior do que N. E você veja aqui que o meu conjunto X ele é composto justamente por elementos que têm essa característica. Então, uma vez que isso acontece, eu tenho que esse elemento aqui pertence ao conjunto X e, portanto, o conjunto X é não vazio. E uma vez que esse conjunto X é não vazio,
segue pelo princípio da boa ordem que esse conjunto X possui um menor elemento. Caso você não lembre, o princípio da boa ordem é um dos primeiros resultados que o Elon demonstra lá no capítulo. Se eu não me engano, é o primeiro teorema que ele demonstra. E o que é que diz esse resultado? Que sempre que eu tenho um conjunto X de números naturais que é não vazio, que é o caso desse conjunto X aqui, então esse conjunto certamente possui um menor elemento. Ou seja, ele possui um elemento que é menor que todos os outros elementos do conjunto X. Tá? Então, pelo princípio da boa ordem, eu posso garantir isso aqui a respeito do conjunto X. Bom, e veja também que o M não pertence ao conjunto X. Por quê? Aqui basta você olhar para a cara do conjunto X, né? Para um elemento pertencer ao conjunto X, ele tem que satisfazer duas condições. Primeiro, ele tem que ser múltiplo de M, e você vê que o M satisfaz essa condição. Mas, além disso, ele tem que ser maior do que N. E veja que o M não satisfaz essa condição, porque aqui no enunciado do exercício, ele está dizendo que o que acontece é o contrário. É o N quem é maior do que o M. Tá? Então, uma vez que o M não pertence ao conjunto X, eu tenho que esse X aqui ó, ele tem que ser diferente de 1. Tá? Na verdade, como eu estou tratando de números naturais, né, isso seria o mesmo que dizer que ele tem que ser maior do que 1. Tá? E por que isso vai ser importante aqui para a nossa demonstração? Tá? E de fato, né, você vê que se ele fosse 1, eu teria que o M é maior do que o N, e a gente acabou de ver que isso aqui não é uma verdade. Né? Um enunciado diz pra gente que é o N quem é maior do que o N. Tá? Então esse X aqui, ele tem que ser maior do que 1. Tá? Então, sendo o X0 vezes M o menor elemento do conjunto X, e a gente já viu que esse elemento aqui, ele existe no conjunto X, né? Pelo princípio da boa ordem, então temos que existe um Q pertencente aos naturais, tal que o X0 pode ser escrito como sucessor de alguém. Por quê? Porque esse X0 ele tem que ser maior do que 1, pelo que a gente está vendo aqui. Né? Se esse X0 fosse igual a 1, eu teria então que o M é o menor elemento do conjunto X, e isso é um absurdo, porque a gente viu aqui que o M não pertence ao conjunto X. Tá? Então esse X0 aqui, ele vai ter que ser maior do que 1. Só que como ele é um número natural, pelos axiomas de Peano, significa que ele é sucessor de alguém. E ele sendo sucessor de alguém, temos que existe um Q pertencente aos naturais, tal que esse X0 pode ser escrito como Q mais 1. Tá? Então, portanto, substituindo o X0 aqui pelo Q mais 1, eu tenho que o menor elemento do conjunto X vai ser o Q mais 1 vezes M. E aí, o que é que eu quero que você perceba aqui, né? Vamos vir para o rascunho aqui, para a gente tirar algumas conclusões. Bom, eu encontrei agora que o menor elemento do conjunto X é esse aqui. E a gente sabe que o Q mais 1 é maior do que o Q. É o mesmo caso lá do N que a gente viu agora há pouco. Aqui eu tenho o Q, aqui eu tenho o Q, e como aqui eu tenho uma unidade a mais, então esse cara é maior do que esse cara. Só que uma vez que isso aqui é verdade, se eu multiplicar ambos os membros por M, isso aqui continua sendo uma verdade. Mas veja que aqui eu tenho justamente o menor elemento do conjunto X. Então, se esse cara é menor que o menor elemento do conjunto X, isso significa que o QM não pertence ao conjunto X. E se a gente subir um pouquinho aqui no rascunho, você lembra que essa era a ideia inicial que eu disse que eu queria provar. Eu queria mostrar que esse QM não pertence ao conjunto X para a gente concluir isso aqui. Então vamos voltar lá na demonstração formal que eu vou escrever essa conclusão que eu fiz aqui. Então veja aqui, como o Q mais 1 é maior do que o Q, multiplicando ambos os membros por M, segue que o Q mais 1 vezes M é maior do que o QM.
E como o Q mais 1 vezes M é o menor elemento do conjunto X, eu tenho, portanto, que o QM não pertence ao conjunto X. Bom, e uma vez que o QM não pertence ao conjunto X, a gente pode tirar aquelas conclusões sobre a tricotomia que a gente fez lá no rascunho. Deixa eu voltar aqui para o rascunho. Eu tinha dito para vocês que a ideia seria mostrar que o QM não pertence ao conjunto X, e daí a gente teria que isso aqui não pode acontecer. Eu não posso ter o QM maior do que o N, porque se isso aqui fosse uma verdade, eu teria que o QM pertence ao conjunto X. Afinal de contas, ele seria um múltiplo de M, que é maior do que N, e essa é justamente a cara dos elementos que pertencem ao conjunto X. Mas como a gente mostrou que ele não pertence, eu tenho que isso aqui não pode acontecer e, portanto, pela tricotomia dos naturais, eu tenho que vale isso aqui, que foi o que eu escrevi aqui. Então não pode ser QM maior do que N, logo por tricotomia, segue que o QM é menor ou igual que o N, ou seja, ou N vai ser igual a QM, ou N vai ser maior do que o QM. Mas nesse primeiro caso aqui, você vê que eu já tenho o N escrito como múltiplo de M, que é a primeira coisa que ele pede para provar. Então se N é igual a QM, então N é múltiplo de M, como queríamos. E se o N é maior do que o QM, você pode utilizar a relação de ordem lá dos naturais. Se aqui eu tenho um natural que é maior do que esse cara, que também é um natural, significa que esse cara aqui é igual a esse cara mais alguma coisa. Então, por definição, existe um R pertencente aos naturais, tal que o N pode ser escrito como QM mais R. Resta provar, então, que esse R aqui é menor do que o M, que era a outra coisa que ele tinha pedido para provar lá no enunciado. E a gente vai provar isso aqui também por tricotomia. Então, eu vou supor que esse R é igual ao M, e vou chegar no absurdo. E depois eu vou supor que esse R é maior do que o M, e vou chegar também no absurdo. E aí, por tricotomia, a gente vai poder concluir que esse R é menor do que o M. Tá, então, primeiramente, supondo o R igual ao M, a gente tem o seguinte, né? Você sabe que o N é igual ao R mais QM. É o que a gente acabou de mostrar. Se o R fosse igual ao M, eu poderia então substituir esse R aqui por M. E aí eu teria o seguinte, eu teria que o N é igual ao QM mais M. E aí você vê que eu tenho M aqui, então posso colocar em evidência. E colocando em evidência, você vai ter que o N é igual ao Q mais 1 vezes M. Isso é um absurdo, por quê? Porque a gente mostrou que esse camarada aqui é o menor elemento do conjunto X. E os elementos do conjunto X são os múltiplos de M que são maiores do que N. Tá? Então não tem como esse cara aqui ser igual a N. Então isso é um absurdo, pois esse cara aqui vai ser sempre maior do que N, como a gente viu. E se eu supor o R maior do que o M, supondo o R maior do que o M, a gente vai ter o seguinte. Bom, a gente sabe que o N é igual a QM mais R, mas se o R for maior do que o M, então esse cara aqui vai ser maior do que o QM mais M. Por quê? Porque aqui eu tenho o QM, aqui eu também tenho o QM, então é a mesma parcela, eles são iguais. Só que aqui eu somei R e aqui eu somei M. E aqui eu estou supondo o R maior do que o M. Então esse cara aqui vai ficar maior do que esse cara. Bom, mas aqui novamente você tem o M como fator comum, então você pode colocar em evidência. E no fim você vai ter que isso daqui é igual a Q mais 1 vezes M. Ou seja, o N é maior que o Q mais 1 vezes M. E novamente isso é um absurdo, né? Porque como esse aqui é o menor elemento do conjunto X, então na verdade ele vai ser maior do que N. Porque como eu comentei, o conjunto X é o conjunto dos múltiplos de M que são maiores do que N. Tá? Então isso aqui é um absurdo, pelo mesmo motivo aqui do caso em que a gente supôs o R igual a M. Logo, segue por tricotomia que o R é menor do que o M, como a gente queria. Tá? Então está provado aí o caso da existência. Tá? O que é que eu acabei de provar para vocês? Que sempre que eu tenho dois números naturais M e N, com N maior do que o M, eu mostrei para vocês agora que existem esse Q e esse R, tais que vale isso daqui, ou o caso em que o resto é zero, né? Que você tem um N escrito somente como múltiplo de M, que é esse caso aqui, esse primeiro caso que ele pediu para provar. Bom, tudo bem, a gente mostrou que esse Q e esse R existem,
Resta mostrar agora que eles são únicos. Então a gente fez a parte da existência e agora a gente vai fazer a parte da unicidade. Então eu quero provar que dados dois números naturais Q1 e R1 que satisfazem essa escrita aqui do N, que é aquela escrita que eu provei na parte da existência, então eu quero mostrar que esse Q1 e esse R1, que eu estou supondo que podem ser escritos dessa forma aqui, na escrita do N, eu quero provar, portanto, que esse Q1 necessariamente vai ser igual ao Q e esse R1 necessariamente vai ser igual ao R. E a nossa estratégia para mostrar que o Q1 é igual ao Q vai ser novamente usar a tricotomia dos naturais. Então, primeiro eu vou supor que o Q1 é maior do que o Q e vou chegar no absurdo. Depois eu vou supor que o Q1 é menor do que o Q e vou chegar no absurdo. E aí, pela tricotomia, eu vou poder concluir que o Q1 é igual ao Q. Tá? Então, vamos lá. Supondo o Q1 maior do que o Q, a gente tem o seguinte, que o Q1 é maior ou igual que o Q mais 1. Por quê? Porque como aqui eu estou tratando de números naturais, então o Q1 ser maior do que o Q significa que o Q ele é no mínimo uma unidade a menos do que o Q1. Não tem como ele ser, por exemplo, 0,2 a menos do que o Q1, porque eu estou tratando de números naturais. Então, quando eu somar 1 nesse Q, não tem como ele ultrapassar esse Q1. No máximo, ele vai se igualar ao Q1, e é por isso que eu posso fazer essa escrita aqui. Tá? Então, eu tenho que o Q1 é maior ou igual que o Q mais 1. E multiplicando por M ambos os membros dessa desigualdade, eu vou ter isso aqui. Mas veja que nesse membro aqui, eu tenho justamente aquele menor elemento do conjunto X, que a gente já viu que é maior do que N. Então, por transitividade, eu tenho que o MQ1 é maior do que o N. E aqui eu tenho uma contradição, por quê? Porque aqui em cima, eu estou supondo esses dois naturais Q1 e R1 que satisfazem essa escrita aqui do N. Tá? Então, eu sei que o N, nessa suposição aqui que eu estou fazendo, né, eu sei que o N pode ser escrito nessa forma. Mas eu concluí aqui que o MQ1 é maior do que o N. Então você veja que eu tenho N sendo escrito como um número que é maior do que ele e somado com mais alguma coisa. Tá? Então o que é que eu estou querendo dizer para você? É que essa parcela aqui, só essa parcela, ela já é maior do que N. Então quando eu somar com esse cara aqui, isso vai ficar maior ainda do que N. Então não tem como ser igual a N. Tá? Então, por isso que é uma contradição. E se você supor o caso em que o Q1 é menor do que o Q, novamente, somando 1 aqui no meu Q1, ele no máximo vai se igualar ao Q, porque eu estou tratando de números naturais. É o mesmo caso que eu fiz aqui em cima, quando eu somei 1 aqui no Q. Tá? Então, eu tenho que o Q é maior ou igual que o Q1 mais 1. E multiplicando por M em ambos os membros, aqui nessa desigualdade, eu vou ter que o MQ é maior ou igual que o MQ1 mais 1, ou seja, o MQ é maior ou igual que o MQ1 mais M quando você faz a distributiva aqui. E aqui eu vou marcar um asterisco, porque eu vou utilizar essa desigualdade daqui a pouco. Pela primeira parte que a gente provou, a gente sabe que vale essa desigualdade aqui. Aqui eu estou me referindo ao que a gente mostrou lá na parte da existência, que é essa parte aqui, ó, que a gente mostrou que o QM é menor ou igual que o N. Tá? Então eu peguei essa desigualdade aqui e marquei aqui com esses dois asteriscos. E aí você veja que unindo essas duas desigualdades, eu vou ter o seguinte. Por essa desigualdade, eu vou ter que o N é maior ou igual que o QM. E por essa desigualdade, eu vou ter que o QM é maior ou igual que o MQ1 mais M. E aí, por transitividade, a gente tem o seguinte, né? Eu tenho que esse N aqui, ele é maior ou igual que o MQ1 mais M. E aí você veja que subtraindo MQ1 em ambos os membros dessa desigualdade, eu vou ter o seguinte. Nesse membro aqui eu vou ficar com N menos MQ1. E no lado de cá eu vou cortar com esse MQ1 aqui e vai ficar só o M. E aí você veja que nesse membro aqui,
eu tenho justamente o R1 lá daquela escrita que eu estou supondo do N. Você vê que se você isolar esse R1 aqui, você vai obter justamente o N menos o MQ1. Ou seja, no fim das contas, o que eu obtive aqui é que o R1 é maior ou igual que o M. E isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque a gente mostrou lá na parte da existência que esse R aqui, ele vai ser sempre menor do que o M. É o que a gente mostrou aqui, ó. A gente mostrou que esse R aqui, ele vai ser sempre menor do que o M. Tá? Então isso aqui é um absurdo e, portanto, não pode valer essa suposição aqui do Q1 ser menor do que o Q. Ou seja, quando eu supus que o Q1 é maior do que o Q, eu cheguei no absurdo, e quando eu supus que o Q1 é menor do que o Q, eu também cheguei no absurdo. Tá? Então, como eu obtive uma contradição em ambos os casos, segue por tricotomia que o Q1 é igual ao Q. Então só está faltando provar agora o caso em que o R1 é igual ao R. Mas uma vez que você prova isso aqui, fica fácil você provar o caso do R pelo seguinte. A gente sabe que N é igual a N. Só que pelo que eu provei lá no caso da existência, a gente viu que esse N aqui pode ser escrito como QM mais R. E pelo que eu estou supondo aqui na unicidade, esse N aqui pode ser escrito como Q1 M mais R1. Só que pelo que eu acabei de mostrar, esse Q1 aqui é igual ao Q. Então aqui onde eu tenho Q1, eu posso substituir por Q. Então na verdade eu vou ter QM mais R igual. Aí aqui onde eu tenho Q1, eu vou substituir por Q. Então eu vou ter QM mais R1. E aqui pela lei do corte da adição, eu posso cortar esse cara com esse cara. E eu vou ter, portanto, que o R é igual ao R1. Tá? Então é isso que eu escrevi aqui. Como o N é igual ao QM mais R, e o N é igual ao Q1M mais R1, que é igual a isso aqui, quando você substitui o Q1 por Q, a gente tem pela lei do corte que o R é igual ao R1. Portanto, aquele Q e R que eu já tinha mostrado no caso da existência, que eles existem, além de existirem, eles são únicos. Né? Ou seja, se eu supor dois números naturais, R1 e Q1, que satisfazem essa escrita aqui do N, necessariamente esse Q1 vai ter que ser o Q e esse R1 vai ter que ser o R. Ou seja, além de existirem, eles são únicos como a gente queria.